mas não encontramos alguém que pode nos acompanhar com nossos problemas. Porque desde o ano 2005 já sofremos muito. O nosso sofrer é esse mesmo. Toda hora temos ameaça. Toda hora temos ameaça. Até um cão também que matam nos taleiros. Também nós temos que pagar. O cão que mataram nos taleiros. O senhor Catito manda parar para nos dar água. Que sofre ainda pelo menos água de beber. Senhor Catito é quem? Senhor Catito, senhor João Luís Catito. Tenho o documento dele aqui, eu tenho prova. Ok. No ano 2005, eu tenho prova. Quando foram partir do bairro, eu fui me reclamar. Esta é a minha reclamação. E agora a assinatura do senhor Catito está aí. João, chama-se João Luís Catito. Este é que foi reclamar no governo porque nós já fomos pagos. Mas eu nunca sentei com o Catito. Eu sentei com ele o dia que eles foram partir. Sentei com ele quando passou o extrator. Mas até quando chegou este momento de dizer que o Catito nos pagou. Então, por que só pagou quem? E eu não me pagou por quê? Este é o documento do senhor João Luís Catito. Então, eu queria que alguém conseguisse fazer chegar este problema no senhor João Lourenço para nos chamar nós todos, para a gente ir lá no gabinete dele falar com ele. E estas populações têm o terreno num perímetro que não pertence ao aeroporto. Então, estes administradores e parece pessoas que fazem vez, fazem interesses destes nomes todos que acabamos de ouvir aqui, têm estado, portanto, a maltratar estas famílias, expropriaram terra destas famílias, não é? E não sabemos quais são as intenções que eles querem com essas terras. Mas o mais interessante aqui é irmos ver o que é que estas famílias, portanto, estão a passar, o que é que elas dizem e o que é que elas pedem ao responsável máximo da nação. Vamos à imagem. Mamãe Joana, qual é o problema que tens? O nosso problema que temos aqui, vemos correr aqui pelo Estado, já corremos muito. Temos aqui nosso pai Cristóvão, que está há muitos anos a nos apoiar. Nos apoia, luta para nós, mas não temos resposta. Por quê? Porque o coordenador, o seu Catito, quando foi chamado lá no tribunal, foi dito que já indemnizou todo o povo da Vila Quiteixe. É mentira. É mentira. Quando veio a destruição do novo aeroporto, tiraram primeiro nosso povo do Quiteixe. E foram deitar no golombo como fosse cachorrito e cães. Dão 5x5 e 5 chapas. Então vai sem água. Quando vão na casa de banho, o povo, os donos da área, correm o povo. Sem lenha, sem carvão, fome. Eu estou aqui, também me sinto que ainda fiquei na área. Estamos a sofrer, papá. Estamos a sofrer. Qual é o recado que quer enviar para O recado que eu quero enviar para o presidente, que ele tem que trabalhar à vontade, tem que trabalhar bem. Porque os talos cavalos que estão lá dentro estão dispostos a sofrer. Ontem para hoje, dormiu 2 carros de patrulha na nossa área, a descontrolar, porque está lá um trator que está a cavar buraco. O senhor Funete manda o chinês abrir uma entrada da Terra Nova até o novo aeroporto. Esta rua é para meter os tubos de água, da destruição de mangueira, cajueiro, farinha.
muita farinheira que se destruiu a semana passada. O chinês disse que já pagou no senhor Funete lá no Catete, não sei que não vai mesmo lá, vai em Catete. O comandante daqui do novo aeroporto ontem nos manda a tropa para nos controlar. Não estamos à vontade. Não estamos à vontade, Quer papai. dizer que podem vos matar a qualquer altura. Não temos para onde correr, porque nós somos delinquentes. Nós somos delinquentes. Nós somos invasores, somos delinquentes, nós somos bandidos, somos bandidas lá. E nós queremos namorar com os polícias para nos dar casa, mas não é, não é. O sofrimento é demais, papá. Muito sofrimento. Falta de água. Você quando vai buscar água no portão, não te dão água porque o cão morreu no portão. Quem priva essa água é o que? É o socatito. Papá, faz favor, papá, Amanda. Faz favor, papá. Nós queremos socorro. Porque ele diz socorro vem de ti. Não vem do homem da terra. Porque é demais. É mesmo demais. Isso não se faz. O que estão a fazer lá do povo Novo Aeroporto não se faz. Porque aqueles terrenos é herança do trisavô e bisavô. E eu estou aqui com 55 anos. Também não são as crianças que quando vão dar o terreno do meu avô, sou invasora. Não, não é, papá. Façam isso para nós, papá. Façam isso por nós. É tudo, papá. Nosso compromisso com o povo angolano é sério e inquebrantável. Neste mês do poeta maior Agostinho Neto, mantemos a máxima: o mais importante é resolver os problemas do povo. E por isso vamos continuar a trabalhar para colocar Angola num outro patamar cada vez mais alto. Meu irmão Pique, acabamos de ver Sim, aqui, acabamos de ver aqui esta imagem das nossas mamás, as nossas tias, Sim. a explicarem o sofrimento que elas passam, não têm água, não têm acesso à água e são tratadas de invasoras. E não sei se de facto essas pessoas são invasoras. Tu tens mais ou menos a noção ou tens alguns dados de há quanto tempo estas pessoas viviam naquelas terras? Olha, diz-se que o bairro Coche, né, que é dos mais antigos, está ali desde 1800 e alguma coisa. Está ali há 1800. 1800 e alguma coisa, está ali há muitos anos. E é uma sequência, né, desde o primeiro avô, né, aquilo que faz com que a geração se estende, né? Se fizermos do tipo um cálculo, né, pegando a genealogia de cada membro, nós vamos chegar até ali mesmo lá embaixo, né? Vamos chegar até as primeiras gerações, porque as que estamos a ver aqui devem ser as quintas, sextas ou sétimas gerações. Então, não é possível que esse povo que está ali há muito mais tempo, ainda que olharmos isso numa perspectiva atual, a tia disse que tem 55 anos e o novo aeroporto só começou há 18 anos. Tá vendo? Se olharmos isso numa perspectiva de lógica e razão, vamos perceber que a própria tia está ali há muito mais tempo com o aeroporto. Não é que não se quer um aeroporto, apesar de que ainda subaproveitamos o que temos aqui e depois o aeroporto construído, não sou nada contra, mas devia, por exemplo, ser melhor acompanhado do ponto de vista, por exemplo, de meios, né? Meios que possibilitassem a locomoção para lá. Não temos autocarros, não temos comboios que facilitassem uma ligação um pouquinho mais rápida. Sei que estão a construir, mas já deviam ter feito. Tá vendo? Nós ainda fazemos as coisas um pouquinho na perspectiva daquilo que nós chamamos de campanha pré-eleitoral. É um pouquinho isso. Porque o aeroporto é de 2005, essa ideia. Em 2008 você teve eleições. 2008. Acho que 2008 houve, ou 2008 ou 2012. Houve eleições de 2008.
2 Então, milhões. acabou sendo uma campanha para propaganda, uma propaganda para as eleições que se avizinhavam, tá vendo? Só que como alguma coisa deu errado, não conseguiram terminar a tempo e prolongaram até hoje, reprovaram um monte de vezes, enfim. Então, nós não podemos continuar a maltratar as pessoas por causa de eleições, porque são as pessoas que votam. São as Se pessoas que imagina, votam. e eu estive a pensar, né, na ideia de criar um movimento anti-votação. Se crias um movimento anti-votação, sensibilizar toda a gente para não votar, não tens presidente. Porque a partir do momento em que o presidente ele, proclama novas eleições, ele convoca novas eleições, ele perde o estatuto de presidente como tal da República, fica apenas presidente do partido dele. E se você não for votar, ele já ficou sem o estatuto de presidente, como é que fica? Tu não tens presidente, não tens ministro, não tens deputado. Então, se para teres essas coisas tu dependes do povo, é importante respeitar o povo. Há um detalhe que eu gostava de avançar aqui. Esta semana recebeu-se um convite para ir sentar com o vice-governador. O vice-governador teve um discurso muito tendencioso, porque a primeira frase que ele pronunciou foi o seguinte: Senhor Carlos, lhe convidamos aqui para falar sobre direitos de superfícies que estão a ser dados de forma errada num espaço que é perímetro do aeroporto, que é reserva fundiária do Estado. Mas como é que um vice-governador, que não faz um trabalho de campo antecipado, tem um discurso tendencioso? Começa a saber que estávamos diante de uma cabala. Depois do tio Carlos esclarecer detalhe por detalhe, tintim por tintim, e eu faço questão, né, de um dia trazer o tio Carlos para ele, na primeira pessoa, esclarecer o que ele vivencia ali. Vai ser muito importante. Ainda podemos marcar com todas aquelas mamás. Podemos marcar e fazer um programa com todas aquelas mamás ali a exprimirem a sua dor. Então, podemos sim organizar. Quando o vice-governador se manifestou daquela forma, eu disse, está manietado já. No final, depois do esclarecimento do tio Carlos, no final ele disse, não, vamos criar uma comissão, um grupo de técnicos para ir lá e aferir se é mesmo o perímetro ou não. O que ele devia falar no princípio, falou no fim. Agora, está marcado agora para dia 12, vamos ir lá, mas nós sabemos que não é perímetro. Já foram lá variadíssimos técnicos e eu gostava muito que os técnicos que já lá foram e deram um parecer favorável que estivessem lá. Porque a palavra pode mentir, mas os olhos não. Se, por exemplo, esses técnicos que lá forem estiverem manietados e dizerem não, aqui é perímetro, não vai dar, então era só olhar na cara dos que já disseram que está tudo bem para ver o que eles iam dizer. A boca pode mentir, mas os olhos não. Os olhos não. É isso. É verdade. Mano Gica, eu queria perguntar assim, não estamos, quer dizer, não é que não estamos perante, de facto, aquilo que já se temia há bastante tempo, que é a luta fundiária, a luta das terras. Portanto, os angolanos começam agora a perder o direito de superfície de uma forma macabra, porque não é possível, Mano Gica, que opinião tens? Temos um outro vídeo para ver, mas antes do vídeo, Mano Gica, queria te ouvir, que opinião trazes sobre isto? Exato. Tudo aqui que o Pique está a explicar retira o ponto número 2 do artigo 15. O ponto número 2 do artigo 15 diz assim, da nossa Constituição, sobre a terra, diz assim: são reconhecidos às comunidades locais o acesso e o uso das terras nos termos da lei. Esse imbróglio todo que esses administradores fazem, está a ver como é que o problema da Angola é muito forte? Porque o MPLA fez uma constituição com superpoderes para se defender, só que ousa coisa, joga contra eles, porque é conforme nós estamos a dizer, os olhos estão a ver outra coisa. Porque os administradores a agirem estão a mijar, estão a desrespeitar, estão a se rebelar com a própria Constituição, porque aquelas terras pertencem àquele povo. E eu ouvi o Ricardo de Abreu a falar desse aeroporto, quer dizer, você parecia que está a ouvir dizer que é o melhor aeroporto da região e que todos os outros problemas estão a ser resolvidos.
se E resolve há aí isso. um problema grave que eles querem fazer o aeroporto e depois querem fazer uma cidade aeroportuária. E é aí onde é que esses terrenos vão, porque eles querem os terrenos para eles meterem lá as casas deles, os restaurantes, os seus interesses para a coisa. Mas nenhuma parte do planeta Terra, ao lado de um aeroporto, se constrói uma cidade. Já estamos a sair do 4 de fevereiro por causa disso. Agora, o que é que deviam fazer? As pessoas que são poucas, como esses que estão aí, deviam lhes ser dada a terra. Aqueles que estão dentro do perímetro, vamos localizar. Já não cometer os erros que se cometeu no tempo do José Eduardo dos Santos em sacrificar, porque essas terras, esse desterramento do povo angolano trouxe desgraça. Os abusos sexuais dos menores começou nas famílias destruídas. Quando começaram a lhes tirar do prédio do Quinaxixe para eles porem zonas onde é que só tinha cobras e bichos, há pais que tiveram que dar os filhos nos amigos e aí começou os abusos. Então, Mano Álvaro, e Uhum. Mano Pique, eu estou solidário com o nosso povo Sim. e aproveito a dizer que nós não Uhum. estamos dentro de Angola, nós estamos todos conectados e é uma oportunidade única para deixarmos a diáspora saber o que é que está-se a passar, porque há manos que se movimentam em torno dessas informações e que fazem as petições, por exemplo, na, na, no- no- na Bélgica, onde está a União Europeia, está a ver? Aqui, na Câmara Baixa do Parlamento Britânico, Uhum. aí na Uhum. Itália e em todos os sítios, porque se Angola faz parte, quer agradar-se Uhum. à comunidade internacional, nós não estamos aqui para complicar Angola, mas queremos é bem para o nosso povo, mano. De facto, Mano Chica e Pique, Sim. vamos lá ver Sim. uma coisa que eu quero mostrar aqui, perdão. Vamos Tem lá. algo que eu quero mostrar a todos os nossos que estão a nos acompanhar, nossos telespectadores. Este aqui é portanto, o primeiro artigo da nossa lei constitucional. Princípios fundamentais. Quando se trata de princípios fundamentais, portanto, é a base, é o alicerce daquilo que inspira todas as outras leis que vêm depois. Portanto, o que é que este artigo diz? Está aqui claro, isto não foi inventado pelo Chica Tetemba, não foi inventado pelo Piquingu Diancase, nem por Álvaro Mendes. Os constitucionalistas angolanos é que escreveram isto, do qual o grande promotor foi o senhor Carlos Feijó. E aqui está escrito o que é Angola. Essa é a definição do que é a nossa república. E qual é o espírito que reveste, não é? Que compõe a nossa república e qual é a aspiração, portanto, da nossa república. Ele diz: Angola é uma república soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social. E eu quero ser muito categórico aqui e sublinho, baseada na dignidade da pessoa humana. E o objetivo fundamental da construção da nossa república é construir uma sociedade livre, justa, democrática, solidária. Portanto, eu ainda aqui quero só parar, por exemplo, na dignidade da pessoa humana e uma sociedade justa. Uhum. Onde é como é que se pode tratar famílias que já vivem naquele território há mais de 200 anos, porque eles são descendentes dos que lá já estavam. A senhora tem 55 anos, aquela que estava a falar. Mas o mais agravante é aquilo que nós vamos assistir agora. Eu quero vos mostrar esta peça que segue agora. É um outro documento que nos foi fornecido sempre pelo nosso Mano Pique, que está aqui conosco. Vamos então explorar este outro documento. E quero também que vocês, irmãos, amigos, que estão a seguir aqui no chat, mesmo se tu não estás a seguir no chat, mas deixa um comentário, entra no chat e deixa um comentário depois de tu veres este vídeo que vamos mostrar aqui. Tia Minga, o que é que tem para nos falar, mamã? O que eu tenho para vos falar é acerca do nosso bairro, o aeroporto.
bairro em geral. Aquele, o aeroporto e Vila Camibanga e o todo do bairro. Então o que eu tenho a ver é aquele bairro anda em pânico. Por quê, mamãe? O governo não desvaloriza aquele bairro, nem o povo que viveu lá. E agora? Nós fomos tirados, já foi tirado uma parte. Estão no Golome, mas no Golome passam mal. Passam mal, mamãe? Passam mal. Mas tem casa lá no Golome ou eles atiraram assim? Eles atiraram mesmo, fizeram umas cabanas. Cabana? Estas casas que eles fizeram, porque eu acho que é cabana, não é casa. Então, e nós que ficamos sem casa, sem lugar, estamos ali a sofrer. Estamos a sofrer porque o polícia vem a falar o que é dele. Militares vêm a falar o que é dele. Prometem nos tirar a força. E eu respondo, meus irmãos, eu a força não posso sair, porque eu sou a coordenadora de lá, de Vila e Camibanga, e todo lado. Oh, mamãe é coordenadora daqueles bairros, ok. Então, como é que eu estou aqui com o meu povo e vocês vão me mandar tirar, a polícia me manda tirar a mim? Não pode me mandar tirar a mim, porque se vocês me tiram, então tem que me dar lugar para o meu povo também, onde eu ir. Então, papai, nós andamos com estas ameaças, mas não encontramos alguém que pode nos acompanhar com nossos problemas. Porque desde o ano 2005 já sofremos muito. O nosso sofrer é esse mesmo. Toda hora temos ameaça. Toda hora temos ameaça. Até um cão também que matam no estaleiro, também nós temos que pagar. O cão que mataram no estaleiro. O senhor Catito manda parar para nos dar água, que sofre ainda pelo menos água de beber. Senhor Catito é O quem? senhor Catito, senhor João Luiz Catito, tem o documento dele aqui, eu tenho prova. Ok. Do ano 2005, eu tenho provas. Quando foram partir do bairro, eu fui me reclamar, esta é a minha reclamação. E agora a assinatura do senhor Catito está aqui. Chama-se João Luiz Catito. Este é que foi reclamar no governo porque nós já fomos pagos. Mas eu nunca sentei com o Catito. Eu sentei com ele o dia que eles foram partir. Sentei com ele quando passou o extrator. Mas até quando chegou este momento de dizer que o Catito nos pagou, então por que só pagou quem? E eu não me pagou por quê? Este é o documento do senhor João Luiz Catito. Então eu queria que alguém conseguisse fazer chegar este problema no senhor João Lourenço para nos chamar nós todos, para a gente ir lá no gabinete dele falar com ele. Tá bem. Era só isso. Tá bem, obrigado, mamãe. Nosso compromisso com o povo angolano é sério e inquebrantável. Neste mês do poeta maior Agostinho Neto, mantemos a máxima: o mais importante é resolver os problemas do povo. E por isso vamos continuar a trabalhar para colocar Angola num outro patamar cada vez mais alto. É isso. É isso, é isso. Meu irmão Pique, Sim, mano. é muito tocante ver esta nossa mamã, é coordenadora deste grupo, do bairro que foi demolido, ela disse, e por ela sentir-se autoridade, porque é autoridade, porque no meio daquela comunidade, todos prestam vénia, não é, na senhora, porque ela é a coordenadora. Ela chamou, disse: estes são o meu povo, Sim, para não dizermos que talvez, porque não existe só uma mulher, né? sim. Eu nunca vi só uma mulher em Ela Angola. pode ser a mãe do clã, a mamã do clã. A mamá do clã, não é? A mamá do clã. E ela tem uma É, autoridade muito forte. Transmite. transmite Mamado clã, autoridade, pois é. sim, transmite de facto autoridade, Mano Gica, não Uhum. é? E o apelo que ela faz no Uhum. fim, ela apela que queremos que o presidente nos recebe. Vamos lá todos no gabinete do senhor presidente.
eu penso, Mano Jica, antes que façamos falar o nosso irmão Pique, João Lourenço tem estado a Sim, apelar sim, a um sim. novo espírito, não é, democrático. Ele tem estado a apelar ao civismo, ao bom comportamento. No último discurso que ele faz no Conselho Econômico, os conselheiros econômicos do Presidente da República, ele fala que existem pessoas que não amam o país, ou melhor, partidos que não são patriotas. Não é, Mano Chica? Sim. Vendo para este caso, vendo para esta situação, não são essas situações que o nosso presidente devia vir, de facto, no de cima e mostrar que ele está aqui mesmo para resolver o problema do povo. Vimos ali, ele declarou, essa declaração aí é naquela comissão, naquele conselho consultivo, conselho econômico, não é? Os seus conselheiros econômicos, onde ele faz essas declarações este mês. Essa máxima nós vamos continuar a usá-la, que é o mais importante é resolver os problemas do povo e vamos nos empenhar para mais trabalharmos para que Angola chegue num patamar mais alto. Como é que tu queres chegar num patamar mais alto com situações de gênero? Até mamá que é campesina, as casas que fizeram com a sua comunidade, ele não considera aquilo casa, ele diz que aquilo são cabanas. Mano Gica, o que é que se pode, como é que podemos apelar ao Presidente da República, às autoridades, para poderem atender e solucionar o problema dessas populações? Mano Gica. O grande problema é que a nossa governação convive com muita distraição. Mano Álvaro, o general Furtado não é patriota. O general Furtado só sabe ameaçar a juventude. E as pessoas esquecem-se que os homens da guerra que mataram no tempo da guerra não serão os homens que vão dar a paz a este povo. Esse é número um. Eu, quanto ao presidente da República, como um símbolo da pátria, eu tenho muito respeito ao presidente, mas me arrisco também a dizer ao presidente que muitos que estão à volta do presidente são culpa. O Ricardo de Abreu vai fazer esse povo sofrer. Esse povo não vai ter o terreno. Estes homens são reguilas. Eu sempre digo uma coisa, quando estão a reclamar muito, eu só digo ao presidente da República, vamos falar na nossa língua, camarada presidente, lembalalangô, camarada presidente José Eduardo dos Santos, uaikia, macaquique, que está onde? Quem é que arrumou o José Eduardo dos Santos assim? São as pessoas que estavam à volta do José Eduardo dos Santos. Pediram para matarem o Savimbi para eles ficarem bem. Nós estamos em problemas desnecessários. Então, Mano Álvaro, é uma pena, é muito triste que o nosso povo vai continuar a sofrer assim, mas nós também temos que arriscar para dizer mesmo no senhor Presidente da República que essa situação que nós estamos a ver das terras, esse imbróglio que se criou em Luanda com os homens, com os mototáxis, está a ver, Mano Álvaro? São coisas desnecessárias, porque não é porque nós vivemos aqui nessas cidades, mas mesmo no Quênia, no Mali, nós temos que ser realistas, o governo tem que ser realista. Nós não estamos a dar emprego nesse povo. Nós não temos fábricas aqui a funcionar. A privatização que era suposto estar a dar os resultados agora, até agora não deu resultado. Então o que se devia fazer? Estipular, prontos. Nós queremos que vocês deixem de entrar na metrópole, no centro da cidade, a partir das X horas vocês têm que se recolher, mas de manhã até a noite vão fazer. E nós não temos transportes públicos funcionais. É aquela moto que leva o nosso irmão lá no escritório no centro de Luanda. E essa moto também que pararam então. Portanto, eu acho que nós estamos a viver situações muito irreal por causa da desonestidade e da falta de sensibilidade de muita gente rodeada ao presidente da República. Lula, quando foi em Angola a primeira vez, disse que o grande problema do governo é a distração. Homens que perpetuam a impunidade, a corrupção, está a ver, Manoel? E a bajulação, tudo isso tira o foco do nosso governo. Os políticos angolanos, aos indivíduos, o ego deles é tanto, mas só que o ego não vai nos dar nada. O ego não leva ninguém a lado nenhum. O maior inimigo do ser humano
é o ego, Mano Alva. O É o ego ego. não vai levar os angolanos a lado nenhum. Estamos perante a uma destruição porque quem nos governa está cheio de cataratas dos egos nas vistas. E aí nós não vamos poder ir a lado nenhum, não vamos conseguir ser uma perspectiva de resultado para o futuro dos angolanos e as angolanas. E tudo que fizemos, fizemos mal. A única coisa Fizemos que mal. faz bem no nosso país, eu não sei o que é. Estávamos a falar da questão das famílias que estão a perder as suas terras, muitas delas já perderam terra, estão mal acomodados e têm sido maltratados, não têm acesso à água, têm uma fazenda naqueles lados onde eles podem se fornecer de água. Está aqui o pique de volta, vamos então concluir. Ouvi sim. Ok. Não, queríamos saber de tua parte, não é? Em fase conclusiva. Últimas palavras, pois não? Sim, Zé, as últimas palavras, sim. Agora sim, mano, agora sim. Mano Álvaro, consegues me ouvir? Sim, estou a te ouvir, estamos a te ouvir. Mano, Pique, estás a ouvir? Estás a ouvir, Pique? Estás a ouvir, Mano Pique? Portanto, o Pique, ele não está a nos receber, o feedback para ele está difícil. O feedback com o Pique. Pois é. Então, as minhas últimas palavras são as seguintes. Que esse governo possa governar a dor, né? E não produzir dor. Exatamente. Que esse governo aprenda de uma vez por toda a administrar a dor do povo e não causar dor. Não pode ser um governo que reiteradamente causa dor. E mais, deve ser um governo atuante, um governo que, em posse de matérias palpáveis que, por exemplo, configuram crimes, deve agir imediatamente. Há provas, né, de extorsão de dinheiro de um cidadão chamado, acho que Antônio Sambo. Extorquiram-lhe 15 milhões de kwanzas. 15 milhões de kwanzas para legalizar o seu terreno. O primeiro pagamento de 10 milhões foi para a empresa Progil. A empresa Progil é uma empresa onde o Gil é membro de Gilberto, o tal Gilberto Fernandes Adão, que é o governador adjunto do Icolo Ibengo. Esse é o Delfim do Funete, ou seja, quando eles querem extorquir, o dinheiro vai para a conta do Gilberto na Progil e depois eles fazem a repartição da massa toda. Temos os comprovativos da extorsão, tanto os dos 10 milhões como os dos 500 mil kwanza e mais 5 milhões que foi dado assim em mãos pelo senhor Sambo na dona Nilda, que é chefe do gabinete da área técnica. Então, existem provas palpáveis de que esse pessoal tem estado a extorquir dinheiro das populações, daqueles que vão lá para legalizar suas terras. Esse dossiê, essa informação está na posse do governador adjunto, do vice-governador de Luanda. Eu queria ver se o governador vai ter capacidade de dar continuidade a este dossiê, a este crime de corrupção envolvendo o administrador Nelson Funetes do Icolo Ibengo e se ele vai ser demitido por extorsão de valores avultados na ordem dos milhões. Então, governar é isso, é você ter capacidade de aliviar a dor do cidadão e tirar quem não serve. Quem não serve fica para casa, porque não está ali para servir o povo, está ali para servir a si mesmo. Então, estas são as minhas últimas palavras. Eu quero garantir aqui que depois de terça-feira, depois do dia 12, queria poder estar aqui para fazermos um balanço do que vai acontecer no dia 12, que eles vão para lá para então aferir o perímetro, o verdadeiro perímetro do aeroporto e dizer a essas pessoas que vão lá estar para fazerem um trabalho imparcial. A verdade deve reinar sobre tudo.
a verdade, a justiça. A bondade, nós temos que voltar a ser humanos. Cansa ver pessoas a se transformarem seres humanos, matando o verdadeiro ser humano. Estas são as minhas últimas palavras.